região de Paris. O Roundup Ready foi especialmente formulado para trabalhos de grande porte. Essa é a nova versão do produto. Aqui diz que é biodegradável. É a versão anterior. Aqui não diz mais biodegradável, portanto não deve ser. É o mesmo produto. Acho que não podem mais usar esse termo. Não deve ser realmente biodegradável. Cuidado para não espirrar no meu rosto. Fique tranquilo, não sou assassino. Iowa, Estados Unidos. Tenho certeza que esta soja Roundup Ready já está pronta para ser colhida. Os grãos estão com cerca de 11,5% de umidade, portanto estão perfeitos para a colheita. A primeira vez que ouvi falar sobre a soja Roundup Ready foi em uma revista de agricultura há uns 8 anos, e parecia uma inovação. A soja tem uma proteína inserida geneticamente na planta para ser resistente ao herbicida Roundup. O Roundup é pulverizado nas plantas e há muitas vantagens. Se olhar para o meu campo, não verá ervas daninhas. Seguindo criteriosamente as instruções da embalagem, o Roundup não é prejudicial para os seres humanos, animais e nem para o meio ambiente. A marca registrada Monsanto é produzida na Bélgica. Não jogue o herbicida nos caracóis, senão não poderei comê-los. Cuidado com os morangos. Eu diria que os agricultores europeus deveriam experimentar a tecnologia Roundup Ready. Sinceramente, é boa para o meio ambiente, é um sistema sustentável. Então, experimente. O mundo segundo a Monsanto. Propriedade particular. Não ultrapasse. Monsanto. Durante mais de 20 anos, andei pelo mundo e em toda parte ouvia falar dessa multinacional americana. Mas o que ouvi nem sempre foi positivo. Para saber mais, naveguei pela internet durante meses e comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. No website, a Monsanto se posiciona como uma empresa de agricultura cujo objetivo é ajudar agricultores a produzir alimentos mais saudáveis e reduzir o impacto da agricultura sobre nosso meio ambiente. Seu carro-chefe é o Roundup, o herbicida mais vendido no mundo nos últimos 30 anos. Uma aplicação. Adeus ervas daninhas. Roundup. A Monsanto também é a líder mundial em biotecnologia. 90% dos organismos transgênicos do planeta pertencem a ela. A maioria foi modificada geneticamente para resistir à aplicação do Roundup. É o caso da soja Roundup Ready. St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Os alimentos transgênicos da Monsanto invadiram o planeta. Mas nunca um produto despertou tanta polêmica e protestos ardorosos. Por quê? Afinal, o que está em jogo com os transgênicos? O passado da empresa poderia esclarecer quem ela é ou diz ser atualmente? Fundada em 1901 em St. Louis, Missouri, nem sempre atuou no setor de agricultura e era uma das maiores indústrias químicas do século XX. A química trabalha para você. E certamente a Monsanto está trabalhando para você. Monsanto, onde a química criativa faz maravilhas por você. As maravilhas apregoadas neste comercial fizeram da Monsanto uma das empresas mais controversas da era industrial.
Plástico poliestireno. Agente laranja. Aspartame. Hormônio de crescimento bovino. PCBs ou bifenilas policloradas. Esses óleos criados quimicamente e usados no mundo todo para refrigeração e lubrificação de equipamentos elétricos foram as joias da coroa da Monsanto por mais de 50 anos. Nos Estados Unidos eram conhecidos como Aroclor, na França como Piralene e Clofen na Alemanha, até serem banidos no início da década de 80. Monsanto PCB. Um artigo de 2002 do Washington Post denuncia: a Monsanto escondeu décadas de poluição. Isso aconteceu em Anniston, no Alabama. Anniston, Alabama, Estados Unidos. Terry era meu irmão caçula. Ele morreu em 1971 de câncer no cérebro, tumor no cérebro, câncer de pulmão e problemas cardíacos. Ele tinha 16 anos. Nos últimos 3 anos, perdi a maioria dos meus amigos e todos morreram de doenças como o câncer, diabetes, hepatite, doenças provocadas ou relacionadas aos PCBs. Esta é a rodovia Monsanto. Esta é a região de negros. Eles ainda vivem aqui, apesar de todas as casas terem sido contaminadas. Aquele jardim à direita foi limpo há 6 meses. Tudo isso eram lares. As pessoas viviam aqui, mas tiveram que se mudar. Digo, as casas foram demolidas. Essa é a casa onde meu irmão morreu, a casa onde cresci. Está vendo ali? Eles enterraram PCBs por lá. A Monsanto tinha autorização para enterrar PCBs em Anniston. Esse é o córrego Snow Creek, aqui onde cimentaram. Os PCBs que a fábrica despeja vêm até aqui. É lixo tóxico e nunca disseram a ninguém, mas disseram ao Estado. O Estado não nos avisou. PCB Monsanto sabia. Mas o que exatamente? Uma organização para a proteção do meio ambiente em Washington, D.C., liderada por Ken Cook, colocou na internet arquivos internos da Monsanto. A maioria está classificada como confidencial. Confidencial. Leia e destrua. 1937. Exposição ao PCB provoca efeitos sistêmicos tóxicos e erupção cutânea acneica. Em 1961, 2 empregados tiveram sintomas de hepatite após a ruptura de uma tubulação em uma fábrica que usava PCBs. Em 1966, os cientistas da Monsanto colocaram peixes nas águas do Snow Creek. Em 3 minutos e meio, todos estavam mortos. Poluição, memorando enviado aos executivos de vendas em 1970. Este é o documento que realmente nos conta a história. Aqui eles dizem: não podemos admitir a perda de nenhum dólar sequer em faturamento. Os moradores de Anniston não foram avisados sobre o lixo tóxico que lhes foi infligido, porque eles não queriam perder nenhum dólar. E somente quando os representantes legais dos cidadãos de Anniston forçaram a Monsanto, juridicamente, a apresentar esses documentos secretos internos, que soubemos o que eles sabiam. Eles sabiam de toda a verdade desde o início. Eles mentiram, esconderam os fatos de seus vizinhos, em muitos casos esconderam das autoridades. E quando informaram essas autoridades que exigiam medidas imediatas, as autoridades, em vez de ficar ao lado do povo que foi envenenado, ficaram ao lado da empresa, ao lado da Monsanto. Isso é absolutamente monstruoso e imperdoável.
Estes são os remédios? São, e tem mais aqui. Qual o seu nível de PCB? 63,8 no sangue. No sangue. Se fizesse uma biópsia dele agora, provavelmente estaria acima do limite em 3 ou 4 mil partes por bilhão ou mais. Qual o nível aceitável? Aceitável são 2 partes por bilhão. É o padrão em todo o mundo. Mas aqui nós temos mais PCBs em nosso sangue, em nosso corpo, do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro. É comum aqui conversar sobre o nível de PCBs das pessoas? Todos conversamos sobre isso, porque é uma preocupação de toda a família. As crianças me perguntam, Sr. Baker, meus testes disseram que tenho 3 partes por bilhão no meu sangue. Quanto tempo acha que ainda me resta? É uma história horrorosa. Mas o que os cientistas acham disso? Na internet encontramos inúmeros artigos sobre os efeitos dos PCBs na saúde humana. David Carpenter é um dos mais qualificados especialistas neste campo. Foi ele que realizou os testes com os cidadãos de Anniston. Todos temos PCBs em nossos organismos. Os ursos polares e os pinguins têm PCBs, e o que aconteceu é que antigamente havia apenas alguns locais em que os PCBs eram despejados. Mas com o tempo foram para o ar, para a água, e o resultado é que atualmente o mundo inteiro está contaminado com PCBs. A questão é que muitas doenças são provocadas por PCBs. A que todo mundo conhece é o câncer. Reunião dos moradores de Anniston expostos aos PCBs. Os resultados dos meus testes foram 202 partes por bilhão no meu organismo. Mulheres com PCBs em seus corpos dão à luz a crianças com grave retardamento mental. 29,6. Provocam redução das funções tireoidianas. Mais de 1.800. Provocam alterações nos hormônios sexuais. Só peço que me deixem morrer em paz. Morrer em paz. E eles irão pagar pelo que fizeram conosco. Em 2001, 20 mil cidadãos de Anniston moveram 2 processos contra a Monsanto. A Monsanto e sua subsidiária Solutia fizeram um acordo de $700 milhões para compensar as vítimas, limpar o solo e construir um hospital especializado. Mas nenhum executivo da Monsanto foi processado. Para fazer justiça. Pelas leis americanas, na maioria das vezes, é muito raro que os executivos dessas empresas sejam responsabilizados criminalmente. Para isso, temos o sistema civil, os tribunais cíveis, onde os fazemos pagar. Mas a verdade é que as compensações que as empresas pagam, décadas depois, são uma fração de seus lucros. Por isso, vale a pena manter esses problemas em segredo. E nos perguntamos o que estarão escondendo nesse exato momento. Devo dizer, não podemos jamais confiar em uma empresa como a Monsanto para falar a verdade sobre a poluição ou sobre produtos. Não podemos confiar neles. Ken Cook diz que não podemos confiar em uma empresa como a Monsanto. E no caso do Roundup, o herbicida preferido mundialmente usado tanto por jardineiros quanto por agricultores? De que se trata exatamente? Roundup é o nome comercial que a Monsanto deu ao glifosato, assim chamado herbicida não seletivo ou mata-mato, porque ele destrói todas as plantas. Vendido pela primeira vez em 1974, deve seu tremendo sucesso à afirmação da Monsanto de que é biodegradável e bom para o meio ambiente. Esse é Roundup, o primeiro herbicida biodegradável. Destrói as ervas daninhas desde a raiz, mas deixa o solo e o osso do Rex livres de poluição. Roundup, o assassino de ervas daninhas. Roundup biodegradável. Ken Cook estava certo. A empresa foi considerada culpada por propaganda enganosa 2 vezes. A primeira vez foi em Nova York, em 1996, e a segunda na França, em 2007. Os juízes concluíram que as frases biodegradável, deixa o solo limpo e respeita o meio ambiente eram propaganda enganosa.
Segundo um especialista, um teste conduzido pela própria Monsanto provou que apenas 2% do produto havia sido assimilado após 28 dias. É por isso que a Monsanto retirou a palavra biodegradável das embalagens. Mas isso não é tudo. Muitos estudos científicos provaram que o Roundup é altamente tóxico. Por exemplo, ele provoca disfunções na divisão celular, como mostra o estudo do professor Robert Bellet. Observatório Oceanológico Roscoff, França. O professor Bellet trabalha no Centro Nacional de Pesquisa Científica e no Instituto Pierre e Marie Curie, na França. Ele estuda os efeitos do Roundup em ovos fertilizados de ouriços do mar. A grande surpresa é que o Roundup afeta a divisão celular. Vimos que o Roundup afeta um processo essencial da divisão celular. Não a divisão celular propriamente dita, mas os mecanismos que comandam a divisão celular. É preciso entender como as células se tornam cancerígenas. No início, todas as células são benignas e então, em certo momento, começam a ocorrer modificações nas células que as tornam instáveis sob o ponto de vista genético. Essa foi a primeira disfunção que observamos no Roundup. É por isso que consideramos que o Roundup provoca os primeiros estágios que levam ao câncer. Tivemos muito cuidado em não dizer que ele não provoca o câncer, porque talvez esse câncer não se desenvolva durante 30, 40 anos. Instabilidade genética. E o câncer começou. Mas ficou clara imediatamente a importância dessas descobertas para os usuários do produto. Especialmente porque a dosagem que testamos foi muito inferior à que as pessoas usam normalmente. Sabíamos que precisávamos alertar a população imediatamente e pensei que o melhor caminho seria comunicar à administração. Então fiquei chocado, muito chocado, porque me mandaram ficar calado sobre o que está por trás dos alimentos transgênicos. Que testemunho inacreditável! A toxina do Roundup foi ocultada para não prejudicar o desenvolvimento dos transgênicos. Vamos voltar então para a criação dos transgênicos. Segundo o site da Monsanto, a soja Roundup Ready foi lançada no mercado em 1996, quando os primeiros cultivos foram aprovados nos Estados Unidos. Os agricultores que usaram essas sementes pertenciam à Associação Americana da Soja, cujo endereço está no site da Monsanto. John Hoffman é seu vice-presidente e defensor ardoroso da biotecnologia. Na primavera, eu pulverizo com uma aplicação de Roundup para matar as ervas daninhas que nascem no começo da estação. E após 6 a 7 semanas, faço uma segunda aplicação para ficar livre dessas pragas por 1 ano. Quando não havia a tecnologia Roundup e as plantações tinham ervas daninhas, precisávamos andar pelos campos e arrancá-las à mão. Era mão de obra intensiva. Agora, o sistema de soja Roundup Ready me economiza tempo e dinheiro. Sem dúvida, esta nova maravilha da Monsanto tem de tudo para seduzir os agricultores. Mas como ela funciona? Como pode uma planta de soja sobreviver às aplicações do Roundup? Essa é uma célula de soja. Em seu núcleo está o DNA que contém o código genético dos grãos. Para criar os seus transgênicos, a Monsanto rompe a barreira das espécies usando um gene resistente ao Roundup produzido a partir de uma bactéria. Esse gene é colocado em partículas microscópicas de ouro que são bombardeadas nas células de soja com uma arma. O gene penetra no DNA e dá origem a uma proteína que torna a planta resistente ao Roundup. Quando o herbicida é pulverizado nos campos, mata todas as ervas daninhas, deixando as plantas de soja intactas. É, sem dúvida, uma incrível conquista tecnológica. Mas esses grãos de soja fabricados para resistir a um herbicida poderoso vão acabar em nossos pratos. Devem ter sido rigorosamente testados antes de seu lançamento no mercado. Quem era o ministro da Agricultura naquela época? Dan Glickman, ministro da Agricultura no governo de Bill Clinton, de 1995 a 2000. Washington, D.C., Estados Unidos.
O que percebi nos primeiros anos em que estive envolvido com a regulamentação da biotecnologia é que havia um sentimento geral no agronegócio e internamente em nosso governo, nos Estados Unidos, de que se você não marchasse em fileira cerrada a favor de aprovações rápidas de produtos biotecnológicos de cultivos transgênicos, então você seria, de certa forma, anti-ciência e anti-progresso. Sinceramente, acho que havia uma porção de gente no setor da agricultura industrial a quem não interessava as análises e testes que provavelmente deveríamos ter efetuado, pois tinham investido muito dinheiro nos produtos e, certamente, quando me tornei ministro e responsável pelo Departamento Regulatório da Agricultura, havia muita pressão sobre mim para não me empenhar muito no assunto, digamos assim. Quando abri minha boca na administração Clinton, fui criticado, não só pela indústria, mas também por algumas pessoas do governo. Na verdade, fiz uma vez um discurso no qual dizia que precisávamos pensar com cuidado sobre a regulamentação dos transgênicos. E algumas pessoas dentro da administração Clinton, principalmente da área do comércio, ficaram muito chateadas comigo. Como pode o ministro da Agricultura questionar nosso regime regulatório? Isso mostra que, nos Estados Unidos, o ministro da Agricultura não tem a menor chance contra as multinacionais. Mas como foi a regulamentação dos transgênicos nos Estados Unidos? A norma mais importante foi emitida pela FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos, que é responsável pela regulamentação da segurança de alimentos e medicamentos. Título: Alimentos derivados de novas variedades de plantas. Data: 29 de maio de 1992. Princípio 1. Os alimentos obtidos a partir de modificações genéticas são regulamentados segundo as normas já existentes aplicáveis aos alimentos produzidos a partir do cultivo tradicional. Obviamente, a FDA decidiu não criar uma nova categoria específica para os transgênicos. Para mais informações, contatar James Mariansky, que chefiava o Departamento de Biotecnologia na época. Cidade de Nova York, Estados Unidos. Basicamente, o governo decidiu não criar novas leis por considerar que as já existentes atendiam às necessidades das agências responsáveis pela regulamentação das novas tecnologias. Isso quer dizer que a Casa Branca pediu à FDA para criar uma política onde os transgênicos não seriam submetidos a normas regulatórias específicas? E que essa decisão foi política e não baseada em dados científicos? Sim, foi uma decisão política e uma decisão mais ampla que não se aplicava apenas a alimentos, mas a todos os produtos de biotecnologia. Inacreditável. James Mariansky admite que a regulamentação dos transgênicos foi uma decisão política e não científica. Mas como exatamente justificaram essa decisão? Princípio 2. Os componentes dos alimentos obtidos a partir de modificações genéticas são os mesmos ou substancialmente similares aos elementos encontrados nos alimentos tradicionais. Em outras palavras, a FDA considera que uma planta geneticamente modificada é equivalente a uma convencional. O princípio, que denominaram equivalência substancial, foi adotado em todo o mundo e é hoje o cerne do debate entre os defensores da biotecnologia e os adversários dos transgênicos. Como pôde a FDA decidir que uma planta transgênica é idêntica a uma planta convencional? O que sabemos é que os genes introduzidos nos grãos hoje, usando biotecnologia, produzem proteínas muito similares às que consumimos há séculos. Essa é a posição oficial da FDA sobre o assunto, contestada por Jeffrey Smith, autor de vários livros sobre transgênicos. Michael Hansen, perito científico da Associação dos Consumidores dos Estados Unidos, e pelo escritor Jeremy Rifkin, que foi o primeiro a denunciar o princípio da equivalência substancial. Os cultivos transgênicos são uma realidade graças à manobra da FDA. Eles disseram que os alimentos não eram diferentes. Usaram as expressões substancialmente equivalente, não significativa ou uniformemente diferentes
e acabaram chegando a uma terminologia conhecida, geralmente reconhecida como segura, ou GRAS. Para alguma coisa ser geralmente reconhecida como segura, é necessário que haja a publicação e revisão científica de inúmeros estudos, além de consenso absoluto na comunidade científica. Com os transgênicos não houve nenhum dos dois. O que a FDA estava dizendo é que se introduzíssemos um gene em uma planta, esse gene era DNA. E como temos uma longa história de consumo de DNA, podemos dizer que essas plantas são GRAS. Tentamos dizer que essas coisas deviam ser consideradas como aditivos alimentares. Quando você quer introduzir um novo corante em um alimento em proporções mínimas, ou um conservante, ou qualquer outra substância química, isso é considerado um aditivo alimentar. E você precisa submeter o seu produto a uma infinidade de procedimentos para provar que ele atende às normas de segurança. Mas quando você usa engenharia genética que pode provocar diferenças inimagináveis naquela planta, eles não exigem nada. Aqui em Washington, se você fosse tomar um drink em um daqueles bares frequentados por lobistas, todos ririam da sua cara. Saberiam que é uma piada se falar da equivalência substancial. Isso foi simplesmente uma manobra para atender às necessidades daquelas empresas, principalmente a Monsanto, que precisavam aprovar e lançar rapidamente seus produtos com o mínimo de interferência por parte do governo. E devo dizer que eles foram muito eficientes em expressar seus interesses. Eu me recordo de reuniões onde os cientistas da Monsanto se encontraram com os cientistas da FDA, nas quais foram apresentadas todas as modificações que estavam sendo feitas e de que forma, e basicamente o que os cientistas da Monsanto diziam é que esses produtos deviam ser regulamentados. Nunca vi uma situação como esta, em que uma empresa tenha uma influência tão poderosa sobre os níveis mais altos de poder de decisão de regulamentação, como no caso da Monsanto com seus transgênicos no governo. Nesta cobertura jornalística, vemos a visita de George Bush Sr. a uma fábrica da Monsanto 9 anos antes do lançamento da soja Roundup Ready. Eu vou mostrar alguns procedimentos que realizamos quando transferimos genes de um organismo para outro. E o senhor vai efetuar na prática as manipulações que fazemos no laboratório, onde retiramos o DNA, selecionamos e combinamos diferentes partes. E depois... Depois juntam. Isso, depois juntamos. Este tubo de ensaio contém DNA proveniente de uma bactéria. O DNA tem a mesma aparência, seja ele de uma planta ou de um animal. Entendo. E com isso, o que você vai obter? Uma planta mais forte ou uma planta que resiste... Neste caso, uma planta que resiste ao herbicida. Entendi. Temos um herbicida fabuloso. Essa é a química. Quando George Bush Sr. fez seu tour pela fábrica, era o vice-presidente de Ronald Reagan. Para esse governo, a palavra de ordem era desregulamentação. A intenção era expandir a indústria, eliminando o que a Casa Branca chamava de obstáculos burocráticos, como testes de segurança ambiental e de saúde pública, que eram exatamente os problemas da Monsanto. No momento, estamos com uma solicitação no Ministério da Agricultura para testar o produto pela primeira vez em uma fazenda em Illinois este ano. E estamos ficando doidos com isso. Os gastos aumentam e nada acontece. Devo dizer que não podemos nos queixar da forma que o Ministério lida com isso. Estão procedendo corretamente porque é tudo muito novo e querem ter certeza do que estão fazendo. Mas se até setembro não tivermos autorização, poderemos dizer algo diferente. Podem falar comigo. Estamos no ramo de desburocratização. Talvez possamos ajudar. Em 1988, quando George Bush Sr. foi eleito presidente dos Estados Unidos, Dan Quayle foi o novo vice-presidente. 4 anos depois, anunciou a política americana em relação aos transgênicos, que foi redigida exatamente como a Monsanto havia idealizado. O passo que estamos dando faz parte do programa deste governo para a liberação de regulamentações que se encontra agora em sua segunda fase. Os Estados Unidos são hoje o líder mundial em biotecnologia e pretendemos continuar a sê-lo.
Somente em 1991, esta indústria respondeu por um faturamento de 4 bilhões e até o ano 2000 prevê-se que atinja o patamar dos 50 bilhões. Isto é, se conseguirmos conter o excesso de regulamentações desnecessárias. Você acha que foi uma conspiração? Conspiração é uma palavra muito forte. Sob o ponto de vista corporativo, foi um golpe brilhantemente executado. Um senhor chamado Michael Taylor foi nomeado administrador adjunto da FDA exatamente na época que a política estava para ser definida. Quem é Michael Taylor? Na internet, temos apenas uma imagem deste homem que exerceu seu poder de uma forma muito discreta. Atualmente, ele lidera a Fundação Recursos para o Futuro. Alô, aqui é Marie Monique. Alô, aqui é Michael Taylor. Minhas perguntas são sobre sua atuação na FDA. Antes de ser contratado pela FDA, o senhor trabalhou como advogado da Monsanto por vários anos, não foi? Eu era sócio de um escritório de advocacia do qual a Monsanto era cliente. Tive a oportunidade de trabalhar em muitos assuntos da Monsanto, sim. E se eu entendi bem o que li, a FDA criou um cargo especialmente para o senhor, comissário adjunto para a política. Bom, Porque era especialmente importante na FDA naquela época devido aos novos transgênicos. Não teve nada a ver com os transgênicos. Absolutamente nada. Eu nem fui o autor dessa política. Isso não é verdade. Ele foi para a FDA em julho de 1991. Até lá, ele trabalhou em um escritório de advocacia, o King & Spalding. Entre seus clientes pessoais estavam não só a Monsanto, mas também o Conselho Internacional de Biotecnologia Alimentar, IFBC, para quem ele redigiu uma proposta de como os alimentos transgênicos deveriam ser regulamentados. Se você comparar a proposta que foi escrita por Michael Taylor para o IFBC com a política publicada pela FDA, verá que são muito similares. Então, se ele não a escreveu, parece que alguém pegou o que ele tinha escrito e fez pequenas alterações para a política. O Sr. Taylor era o comissário adjunto na época e o responsável por assegurar a liderança para o projeto. Como uma espécie de chefe, de líder, um elaborador da política, assegurar que o projeto fosse finalizado. A Monsanto jogou suas cartas muito bem, tanto do ponto de vista político quanto regulatório. Eles tiveram um papel fundamental para a aprovação do hormônio de crescimento bovino e também para a forma como a questão da engenharia genética foi conduzida. Michael Hansen acabou de mencionar o hormônio de crescimento bovino. O que vem a ser isso? Trata-se de um hormônio transgênico que, injetado nas vacas, aumenta a produção de leite em 20%. Seria um eufemismo dizer que recebeu algumas críticas. Os hormônios ameaçam nossa saúde. Veneno mortal. Manipulação. Chamado RBGH, hormônio de crescimento bovino recombinante, a Monsanto começou a vendê-lo para produtores de laticínios em 1994, sob o nome comercial Posilac. Propaganda para produtores de laticínios. Posilac é o novo produto mais testado da história. Você sentirá rapidamente os resultados extraordinários que ele proporciona. Fazenda Experimental Monsanto. Em 1985, a Monsanto solicitou à FDA a aprovação do lançamento do Posilac. Os peritos do Centro de Medicina Veterinária da FDA revisaram os testes que a empresa realizou com rebanhos experimentais. O veterinário responsável pela revisão desses testes era Richard Burroughs, que afirmou que funcionários da agência regulatória omitiram e suprimiram dados. Estado de Nova York, Estados Unidos.
Os dados que a Monsanto nos apresentou não estavam completos. Faltavam várias informações importantes para a indústria de laticínios. Eles não abordavam questões importantes como a incidência de doenças como a mastite, que é uma infecção nas glândulas mamárias, e problemas de reprodução. Quando os primeiros dados chegaram e viu que estava faltando, disse: ok, pessoal, vocês precisam voltar e coletar mais informações. Isso deve ter atrasado o projeto em uns 2 ou 3 anos. O senhor informou a FDA sobre suas preocupações? Eles simplesmente me deixaram de lado. Meu chefe entrou para o projeto, outros mais ligados a ele entraram no projeto e eu simplesmente deixei de ter acesso às informações. Mesmo coisas que eu havia pedido, como a avaliação da incidência da mastite, eu nunca cheguei a ver. Porque quando você está no caminho deles, eles te afastam. Fui jogado para escanteio e depois me demitiram. Um dia me levaram até a porta e disseram simplesmente que meus dias na FDA tinham chegado ao fim. O senhor foi ameaçado? Fui. Principalmente pelo advogado da Monsanto. Quando eu processei a FDA, o advogado da Monsanto disse para meu advogado que se eu usasse qualquer segredo da empresa em minha defesa, eles iriam me processar. No fim, a FDA foi forçada a readmitir esse veterinário íntegro. Mas depois, desiludido, Richard Burroughs acabou pedindo demissão. A internet também menciona arquivos confidenciais que teriam sido roubados da FDA e enviados ao Dr. Samuel Epstein, chefe da Coalizão para a Prevenção de Câncer. Chicago, Illinois, Estados Unidos. Em 1990, Samuel Epstein publicou um artigo no The Milkweed, o jornal mais importante da indústria de laticínios, editado por Pete Harding. O artigo era baseado nos documentos confidenciais que os dois haviam analisado. Um dia, acho que foi em outubro, cheguei ao meu escritório e vi uma caixa enorme, cheia de documentos. Vinha de Washington, mas não havia remetente. A caixa continha arquivos de todos os registros da Monsanto que haviam sido apresentados à FDA sobre os testes veterinários realizados nos últimos 6 anos. Isso foi muito divertido. Muitos dos documentos eram documentos originais e, como diz aqui, confidenciais. Contém informações confidenciais que não podem ser reproduzidas, reveladas a pessoas não autorizadas ou enviadas para fora da companhia sem expressa autorização. Como jornalista investigativo, esse é o tipo de matéria que adoro escrever. Com a revelação dessa informação, a Monsanto e a FDA ficaram muito irritadas. Porque pudemos concluir que haviam alterações fisiológicas seríssimas nos animais submetidos ao tratamento com hormônios, quando comparados com os outros animais do grupo de controle. Por exemplo, o tamanho dos ovários das vacas que receberam os hormônios sintéticos de diferentes grupos de tratamento aumentou em 34%, 42% e 44%. Os arquivos roubados também demonstram a ocorrência de graves problemas de reprodução. O que dizem os funcionários da Monsanto? Os dados são conclusivos. Nós fornecemos os dados brutos e o sumário analítico, que não foi feito por nós, para embasar a autorização. Todas as autoridades de saúde que analisaram o hormônio o consideraram absolutamente seguro para os consumidores. Para a Monsanto, o hormônio não é apenas seguro, mas também é benéfico para os consumidores. Como a composição química do leite não se altera com o Posilac, as propriedades de produção e gosto do produto permanecem as mesmas. É inverídico, é uma tremenda mentira. Use o adjetivo que quiser. É um produto muito diferente de diversas formas. Primeiro, há uma elevada incidência de mastite nas vacas e há pus no leite. Depois há os antibióticos, dados às vacas para tratar a mastite. Então pode haver a presença de uma ampla gama de antibióticos no leite. Além disso, mas muito importante, há uma elevação considerável nos níveis de IGF-1, fator de crescimento de insulina símile 1.
Nos últimos anos, foram realizados cerca de 60 estudos demonstrando a correlação entre índices elevados de IGF-1 e os cânceres de mama, de cólon e de próstata. Absolutamente inacreditável. Será que outros países aprovaram o RBGH? Parece que o hormônio foi banido na Europa e no Canadá. Canadá? Estranho, porque as autoridades canadenses costumam adotar como modelo as decisões da FDA. RBGH. Escândalo no Ministério da Saúde do Canadá. Monsanto acusada de tentar subornar o Ministério da Saúde canadense para a aprovação do RBGH. Eu, Margaret Haydon, prometo dizer a verdade. Em outubro de 1998, 3 cientistas do Ministério da Saúde do Canadá testemunharam em uma comissão do Senado para impedir a aprovação do hormônio transgênico. O escândalo tornou-se público graças ao Dr. Shiv Chopra, que o denunciou. Toda a verdade, nada mais que a verdade. Que Deus me ajude. A pergunta que eu me fazia era qual a verdade que eu deveria contar. A que eu conheço ou a que o ministro está me mandando contar? Este era o meu conflito. O que quero saber é, a Monsanto fez lobby com algum de vocês? Qualquer um? Doutora Haydon? Eu participei de uma reunião, acho que foi em 1989 ou 90, com representantes da Monsanto, meu supervisor, Dr. Grenell, e meu diretor, o Dr. Messier. Nessa reunião, esta empresa fez uma oferta de 1 a 2 milhões de dólares. Não sei o que aconteceu depois, mas no final dessa reunião, meu diretor disse que informaria os seus superiores sobre o ocorrido. E como reagiu a Monsanto? Bom, a Monsanto não negou que fez a oferta de 1 a 2 milhões de dólares nessa reunião. Mas depois eles tentaram dizer essa verba era para fazer mais pesquisas no Canadá, para testar mais vacas, o que fosse preciso. Mas isso foi o que aconteceu no Canadá e o hormônio não foi aprovado. E com base nas revelações do Canadá, o Parlamento Europeu vetou-o para sempre. Agora, de repente, nós 3, Margaret Haydon, Gerard Lambert e eu, fomos demitidos por desobediência. Foram despedidos? Os 3. Agora a nossa briga é no tribunal. Digam não ao hormônio de crescimento bovino. O Congresso dos Estados Unidos também abriu uma investigação a pedido dos opositores do RBGH que não aceitavam a proibição do rótulo sem RBGH nas embalagens de leite. Mas o mais curioso é que essa investigação nunca foi concluída. Hormônio de crescimento bovino, o BGH, testa a aceitação da engenharia genética pelos consumidores. No lixo! Joga no lixo! O hormônio bovino foi a primeira grande aplicação da biotecnologia na indústria alimentícia. E a Monsanto é uma corporação extremamente poderosa, com muitas ramificações nos primeiros escalões do governo e órgãos regulatórios. Acho que a ética predominante no governo federal era: a biotecnologia é tão importante que não podemos deixar que questões menores, como a saúde das pessoas e dos animais, a atrapalhem. A FDA o aprovou porque muitas pessoas que ocupavam posições-chave na Monsanto vieram para a FDA e conseguiram sua aprovação. É como portas giratórias, como uma hélice e uma espiral. Portas giratórias? Sim, portas giratórias. As portas giratórias não ocorrem apenas na agricultura, mas em muitas áreas. Donald Rumsfeld era o presidente da Cereal, que era uma subsidiária da Monsanto. Por favor, use as portas giratórias. O ex-embaixador do comércio, Mickey Cantor, foi para o Conselho de Administração da Monsanto. Por favor, use as portas giratórias. O juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte, também trabalhou para a Monsanto. Portas giratórias da Monsanto.
Vejamos o que estava acontecendo em 1999. Linda Fisher saiu da Agência de Proteção Ambiental e foi para Monsanto. Michael Friedman foi da FDA para Monsanto. Marcia Hale e Josh King, da Casa Branca, para Monsanto. Margaret Miller, da Monsanto, para a FDA. William Ruckelshaus, da EPA, para Monsanto, sem esquecer Michael Taylor, que foi e voltou várias vezes. Quando sua missão na FDA foi cumprida, o senhor voltou para Monsanto e se tornou vice-presidente de relações com a comunidade. Certo. Então não há conflito de interesses para o senhor? Não. E, de novo, regras são regras. E eu sempre atuei dentro das regras. Acho que, em termos de aceitação pela população, a empresa cometeu um erro atrás do outro. Se você está criando uma estratégia para levar o público a entender e aceitar uma nova tecnologia, fazer a primeira aplicação dessa tecnologia em um produto como o leite, do qual temos muito mais do que precisamos, ajudou a criar, sabe, um clima de... Suspeita. Sim, suspeita. A ideia de que em nenhum alimento transgênico as empresas não precisam submetê-lo à aprovação da FDA como é exigido na Europa é insuficiente. Não basta para obter a confiança e a aceitação pública. Eu, pessoalmente, disse que o Congresso deveria mudar a lei. Deveria ser criado um sistema de notificação obrigatória, assegurando que cada produto seja avaliado pela FDA e que esta emita um parecer sobre sua segurança. Eis um testemunho interessante. Parece que Michael Taylor tem algumas reservas sobre a política que ele próprio assinou em 1992. E quanto aos cientistas da FDA, houve consenso sobre a regulamentação dos transgênicos? Documentos da FDA mostram que a entidade ignorou as advertências de seus próprios cientistas. Escrito por Steven Drucker. Iowa, Estados Unidos. O advogado Steven Drucker representa a coalizão das associações sem fins lucrativos, ONGs. Ele processou a FDA e a forçou a quebrar o sigilo de seus arquivos internos sobre os transgênicos. Recebemos mais de 44 mil páginas dos documentos da FDA que revelaram que a FDA vinha mentindo para o mundo, pelo menos desde 1992, se não antes. Mas eles continuaram a mentir e ainda mentem. Eles afirmam que houve um consenso absoluto na comunidade científica sobre os alimentos transgênicos serem tão seguros quanto seus equivalentes convencionais e que houve comprovação científica suficiente para corroborar esse consenso. Ambas as afirmações são grandes mentiras. Por exemplo, o Dr. Louis Preble, do grupo de microbiologia da FDA, escreveu: há uma grande diferença entre os tipos de efeitos inesperados que ocorrem no cultivo tradicional e aqueles encontrados na engenharia genética. O Dr. Preble também salientou em seu memorando que alguns aspectos da engenharia genética podem ser ainda mais perigosos. A preocupação que diversos cientistas da FDA expressaram era tão clara e inequívoca que a executiva da FDA responsável por reunir e avaliar as informações dos cientistas, doutora Linda Kahl, escreveu um memorando para o coordenador de biotecnologia da FDA, Dr. James Mariansky. Dr. James Mariansky. Segundo arquivos da FDA, cujo sigilo foi rompido recentemente, houve muitas críticas dos próprios cientistas da casa, dos cientistas da FDA, à política de regulamentação dos transgênicos. Houve, por exemplo, um memorando enviado para o senhor por Linda Kahl. Certo. Ela afirmou: os processos de engenharia genética e cultivo tradicional são diferentes. E cultivo tradicional são diferentes. E segundo os peritos da agência, levam a riscos diferentes. Acontece que nós tínhamos muitas pessoas com diferentes pontos de vista. A Linda Kahl efetivamente escreveu isso em seu memorando, mas, na verdade, quando terminamos a política de regulamentação, todos os cientistas concordaram com ela. Agora, claro que a FDA avaliou a engenharia genética, mas não tinha informação sobre o fato de que o simples uso das técnicas poderia resultar em produtos com qualidade ou níveis de segurança diferentes. Mesmo antes das advertências de seus próprios cientistas, a FDA teve um aviso muito claro, porque o primeiro suplemento alimentar transgênico lançado nos Estados Unidos provocou uma enorme epidemia.
O senhor se lembra do que aconteceu em 1989 com triptofane? O senhor se lembra? Lembro. Era um produto de engenharia genética. Sabemos que é um aminoácido e... Certo. Que matou dezenas de pessoas e deixou centenas doentes. Causou uma epidemia de uma doença rara chamada EMS, esclerose múltipla. Isso. E muitas pessoas morreram. Sim, mas também temos... 37. E mais de 1.000 incapacitadas. O senhor se lembra? Claro que lembro. E o senhor disse que, para a FDA, a causa do EMS ainda era desconhecida, mas que não se podia eliminar a transgenia. O senhor disse o que eu acabei de ler? Disse. Surpreendente. James Mariansky não pode descartar a possibilidade de que seja a própria manipulação genética a responsável por efeitos colaterais inesperados. Mas ele não fez nada. Será que cientistas independentes avaliaram esta questão que é crucial para os consumidores? Arpad Pusztai, cientista reconhecido mundialmente, perdeu seu emprego quando alertou sobre alimentos transgênicos. 1998. Aberdeen, Escócia. Arpad Pusztai trabalhava para o Instituto de Pesquisa Rowett, na Escócia. A pedido do ministro da Agricultura, dirigiu um estudo sobre batatas transgênicas contando com uma verba de mais de 2 milhões de euros e uma equipe de 30 pesquisadores, com o objetivo de preparar a chegada dos alimentos transgênicos na Grã-Bretanha. Estávamos todos muito entusiasmados. Eu estava entusiasmado. O ministro da Agricultura pensava que se fizéssemos um estudo que contemplasse todos os aspectos, então isso seria um aval para quando os transgênicos chegassem ao nosso mercado. Poderíamos dizer que uma das instituições de pesquisa mais conceituadas e isentas da Europa os tinha avaliado e considerado seguros. Arpad Pusztai é especialista em lectinas. Essas proteínas atuam como inseticidas protegendo plantas contra pulgões. Os cientistas do Rowett criaram batatas que eram resistentes a pulgões, introduzindo em cada uma o gene responsável pela produção de lectina. Mas antes haviam se certificado de que, em seu estado natural, as lectinas propriamente ditas não apresentavam riscos para a saúde. Em seguida, as batatas transgênicas foram testadas em ratos. Tivemos dois resultados. Primeiro, houve um aumento de uma resposta proliferativa nas células das vísceras. Isso é indesejável, porque é possivelmente... Eu não estou dizendo que é cancerígeno, mas pode ter um efeito coadjuvante em um tumor induzido quimicamente. Outro efeito é que o sistema imunológico disparou. E isso nós não sabíamos se era bom ou ruim. Mas, com certeza, as batatas transgênicas foram reconhecidas como um corpo estranho. E estávamos convencidos que a inserção causava o problema, e não o transgene em si. Porque o transgene, mesmo em concentrações 800 vezes superiores, isoladamente não provocava nenhum problema. E esse era um ponto extremamente importante, porque naquele exato momento a FDA estava falando sobre uma tecnologia neutra. E o que dissemos, o que publicamos, e foi efetivamente confirmado, é que o problema não era o transgene, mas a tecnologia era o problema. Bem, os primeiros carregamentos de soja transgênica estavam chegando à Grã-Bretanha. Os superiores de Arpad Pusztai autorizaram-no a conceder uma entrevista à BBC. Como cientista, trabalhando ativamente no campo da pesquisa, eu posso dizer que considero extremamente injusto que os cidadãos britânicos sejam usados como cobaias. Eles jamais me perdoarão por isso. A Monsanto entendeu logo a importância de nossas conclusões, não tenha dúvida disso. Eles já sabiam dessas conclusões mesmo antes da entrevista ir ao ar, porque a Secretaria da Agricultura da Escócia recebia muito dinheiro da Monsanto.
E eles não demoraram para entender as implicações de nossos resultados. Um dia após a transmissão da entrevista, o Dr. Arpad Pusztai foi demitido e a equipe de pesquisa desfeita. O Dr. Stanley Ewing era o responsável pela avaliação dos efeitos das batatas transgênicas nos órgãos internos dos ratos. Ele não tem mais nenhuma ilusão sobre a independência da pesquisa científica. Eu estava muito zangado e muito preocupado. Era como se o mundo todo estivesse sumindo sob os meus pés. O que estava acontecendo, afinal? Começaram a atingir a reputação de Stanley, a desacreditá-lo. Ele foi forçado a se aposentar. Foi desacreditado na universidade. O senhor também? Sim. Foi um período muito difícil. Pois é, e um dia meu trabalho era maravilhoso, no dia seguinte era uma porcaria. Eu tinha uma ou duas ideias sobre o que estava acontecendo, mas nada de concreto. E continuei sem saber exatamente o que havia acontecido até 8 anos atrás, quando encontrei uma pessoa do Rowett, o Dr. Roy, em um jantar dançante a que compareci. O Dr. Roy estava na mesa ao lado da minha e acabei comentando com ele. Não é uma coisa horrível o que aconteceu com o Arpad? E ele respondeu, pois é, e você sabe que houve não um, mas 2 telefonemas do gabinete do primeiro-ministro para o diretor? E aí, é claro, entendi claramente o que havia acontecido. Era uma coisa supranacional, por assim dizer, uma pressão sobre o governo de Tony Blair para acabar com este trabalho que, para os americanos, ameaçava sua base industrial. A indústria de biotecnologia, para ser mais exato. O escândalo de Arpad Pusztai deflagrou uma rejeição em massa dos transgênicos na Grã-Bretanha, sob a liderança do Greenpeace. Um ano mais tarde, Robert Shapiro, presidente da Monsanto naquela época, concordou em participar de uma teleconferência organizada pelo Greenpeace. Estas são as únicas imagens disponíveis do ex-presidente, que levou a empresa para a era da biotecnologia com o slogan Alimentação, Saúde e Esperança. A Monsanto fez investimentos vultuosos e não mediu esforços para colocar os seus produtos em todos os cantos do globo com o apoio irrestrito de multinacionais de produtos alimentícios, distribuidores, empresas de comunicação, organismos regulatórios e até de governos. Para nós, vocês não agem como uma empresa de vida e esperança, mas sim como intimidadores e agressores tentando nos impor seus produtos à força. Só tenho a dizer que se sou intimidador e agressor, não tenho tido muito sucesso. Mas preciso enfatizar que a biotecnologia é uma ferramenta. Por si só, a biotecnologia não é boa nem má. Ela pode ser usada bem ou mal. Os produtos hoje disponíveis no mercado foram avaliados mediante os processos de regulamentação que a sociedade estabeleceu para determinar não apenas sua segurança, mas também a proteção do meio ambiente pelos produtos em si. Após 10 anos de participação no mercado, a soja Roundup Ready representa 90% de toda a soja plantada nos Estados Unidos. Na verdade, 70% dos alimentos hoje disponíveis no mercado americano contêm elementos transgênicos. Ao contrário da Europa, os consumidores americanos não podem fazer uma escolha consciente porque a rotulagem de transgênicos é proibida. E isto é consequência direta do princípio da equivalência substancial. Eu tenho um grão de soja na minha mão e posso até comê-lo. É muito seguro. Acho que a FDA acredita que, em termos de segurança alimentar, a soja transgênica é tão segura quanto qualquer outra variedade. E como a FDA tem certeza disso? Nos baseamos em todas as informações que a empresa forneceu para a FDA, que foram revisadas pelos cientistas da FDA. A empresa não tem qualquer interesse em criar um estudo que mascare os resultados. Como James Mariansky pode estar tão certo disso? Se eu digitar Monsanto, falsificação de pesquisas científicas, chego a 174 mil resultados de busca. Entre eles, um relatório da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
Monsanto acusada de falsificar os resultados de pesquisa da cancerogenicidade das dioxinas. Nitro, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. A história começou em Nitro, uma fábrica da Monsanto que produzia um poderoso herbicida chamado 2,4,5-T. Em 1949, uma explosão na fábrica provocou efeitos colaterais inesperados. 228 trabalhadores desenvolveram uma doença extremamente desfigurante, a chamada cloracne, provocada pela dioxina, subproduto altamente tóxico do 2,4,5-T. O 2,4,5-T também era o principal elemento do agente laranja, usado pelo exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Durante a guerra, 40 milhões de litros de agente laranja, contendo cerca de 400 quilos de dioxina pura, foram pulverizados nas árvores do sul do Vietnã. 3 milhões de pessoas foram contaminadas, incluindo milhares de soldados americanos. Após 40 anos do fim da guerra, a dioxina continua a fazer vítimas. Hoje sabemos que este veneno provoca câncer e sérias malformações genéticas. Hospital Tudu, cidade de Ho Chi Minh, Vietnã. Em 1978, enquanto veteranos americanos do Vietnã moviam uma ação contra o fabricante do agente laranja, a Monsanto patrocinou as pesquisas sobre os efeitos a longo prazo da dioxina. A empresa pagou cientistas para comparar a saúde dos trabalhadores expostos durante o acidente da Nitro, 30 anos atrás, com a saúde de trabalhadores não expostos. Existem 2 peritos neste assunto. William Sanjur, que dirigiu a divisão de lixo tóxico da EPA, Agência de Proteção Ambiental, e Gerson Smoger, um advogado que representa os veteranos do Vietnã. Em 1990, a doutora Kate Jenkins, minha colega na Agência de Proteção, escreveu um memorando dizendo que alegações foram feitas, que algumas das pesquisas realizadas pela Monsanto continham erros graves e que, se tivessem sido conduzidas corretamente, teriam apontado resultados opostos aos apresentados. A Monsanto mostrava que a dioxina não era um agente cancerígeno humano. Isso quer dizer que eles tinham as informações primeiro e que as manipularam para chegar aos resultados que desejavam. Isso é absolutamente... Uma pesquisa não se faz desse jeito, nunca. Mas eles fizeram errado e chegaram aos resultados que queriam. Depois descobriu-se que pacientes de câncer de uma das pesquisas tinham sido relacionados como expostos à dioxina e essas mesmas 5 pessoas, em outra pesquisa, tinham sido relacionadas como não expostas. Quando você coloca todos esses cânceres na lista dos não expostos, parece que as pessoas não expostas estão contraindo tantos cânceres quanto as expostas. Aí você conclui, bom, não há diferença, é tudo igual. Assim, milhares e milhares de veteranos não receberam qualquer compensação pela exposição ao agente laranja. Então, todas as políticas nos Estados Unidos foram afetadas por essas pesquisas por 7 a 9 anos. Como boa cientista e excelente colaboradora da EPA, e por sinal, uma pessoa absolutamente destemida, Kate Jenkins escreveu um memorando para a direção científica da EPA, pedindo-lhes que revisassem as 2 pesquisas e verificassem se haviam sido realizadas corretamente. O fato é que não houve qualquer investigação da Monsanto. Ela não existiu. Ninguém verificou as pesquisas. Ninguém. Ponto final. A única pessoa a ser investigada foi a Kate Jenkins, a denunciante. A pobre mulher teve sua vida transformada no inferno, foi perseguida, assediada, teve de mudar de emprego. Pensando na Monsanto hoje, quando eles dizem que os alimentos transgênicos são absolutamente seguros, o senhor confia? Não acredito em nada do que a empresa diz, nada. Eu poderia talvez acreditar numa entidade independente que avaliasse essas afirmações, dependendo da efetiva independência e eficiência dessa entidade. Exatamente.
Para provar a segurança da soja Roundup Ready, a Monsanto realizou uma pesquisa que foi apresentada em 1996 por uma publicação científica respeitada. O estudo propunha-se a avaliar os efeitos da soja transgênica na saúde animal, especificamente em ratos, e foi cuidadosamente revisto por um cientista dinamarquês já falecido e por um especialista norueguês, Ian Prime. Lamento dizer que o valor científico deste estudo é muito pobre. É uma decepção, uma grande decepção. Principalmente porque este trabalho deveria dar respaldo ao princípio da equivalência substancial. Por exemplo, aqui diz que a alimentação dos animais proporcionou alguma certeza de que não haviam ocorrido mudanças significativas. Alguma certeza não é suficiente para mim. Eu não quero alguma certeza, eu quero 100% de certeza. Na página 723, eles dizem também que, exceto pela cor de um marrom mais escuro, os fígados têm aparência normal na necrópsia. Mas você não pode dizer isso sem examinar o interior do órgão, fazer secções mostrando no microscópio que não há diferença. Eles também usaram ratos mais velhos. Obviamente, se quiser evitar problemas, use animais adultos. Mas se você realmente quiser avaliar a ocorrência de alterações, deve usar animais mais jovens, é claro. De certa forma, podemos dizer que isso é tudo menos ciência, porque há uma porção de informações que deveriam ter sido apresentadas e sequer foram mencionadas. O senhor tentou ter acesso aos dados brutos? Eu não, mas um colega meu tentou, e foi extremamente frustrante. O tempo que ele passou indo de um escritório para outro, até finalmente ele receber um não como resposta. Se não houvesse nada a esconder, ver esse material não seria um problema. Pelo contrário, qualquer um se disporia a entregar os seus dados para que pudessem ser avaliados. Mas quando há uma recusa, você começa a suspeitar. Por quê? O que está acontecendo aqui? Uma coisa é certa. Graças a esta pesquisa tão limitada, os transgênicos da Monsanto invadiram o mundo. Principalmente na América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália. Após apenas 10 anos, os cultivos transgênicos estão presentes em 250 milhões de acres. 70% são resistentes ao Roundup e 30% foram geneticamente modificados para produzir um inseticida chamado BT. A partir de 2001, a empresa passou a publicar anualmente um documento intitulado O Nosso Compromisso, uma espécie de declaração ética na qual a Monsanto procura justificar suas práticas comerciais. Mas no centro da oposição aos transgênicos está o assunto de patentes. Aqui a Monsanto chama sua propriedade intelectual, cujo objetivo é proteger seus investimentos. Protegendo o nosso investimento. Na América do Norte, todos os agricultores que compram sementes transgênicas devem assinar um acordo de tecnologia pelo qual se comprometem a respeitar a patente da empresa sobre o gene modificado. Cultivos transgênicos são protegidos pela lei de patente dos Estados Unidos. E por isso eu não posso guardar a semente para replantar no ano seguinte. Isto é uma proteção para a Monsanto, para as empresas de biotecnologia, porque elas investiram milhões e milhões de dólares para criar esta nova tecnologia. E como a Monsanto fica sabendo se alguém replantou as sementes? Não sei como responder a isso. Não sei como eles iriam saber se alguém replantou as sementes. É uma boa pergunta para a Monsanto. A questão é tão delicada que a Monsanto prefere evitá-la, fazendo fantásticas promessas. Nos casos em que haja o aparecimento não intencional de nossas variedades de sementes nos campos do agricultor, trabalharemos com esse agricultor para que a questão seja resolvida atendendo aos interesses de ambos, agricultor e a empresa. Mas a realidade é bem menos idílica.
O Centro para a Segurança Alimentar em Washington, D.C., publicou um estudo sobre agricultores processados pela Monsanto por não terem respeitado a patente das sementes. Descobriu pelo menos 100 processos e muitas falências. Entre as vítimas, Troy Roush, um fazendeiro de Indiana. Indiana, Estados Unidos. A nossa história começa em 1999. Um cavalheiro, e esse não é o melhor termo para descrevê-lo, apareceu na fazenda dos meus pais, dizendo ser um investigador particular contratado pela Monsanto para investigar agricultores que estariam guardando as suas sementes. E nos perguntou de forma bem direta se nós estaríamos fazendo isso. Dissemos que não. E mostramos todas as nossas compras de herbicidas e de sementes, os recibos, e dissemos inclusive onde os havíamos comprado, dizendo que ele podia ir às lojas e checar. Ele disse que não seria necessário. E o que aconteceu é que eles nos processaram. A Monsanto moveu um processo contra mim, meu pai e meus 2 irmãos. E nos apresentaram documentos que, segundo eles, seriam amostras retiradas de nossos campos. Quer dizer, para retirar as amostras, a Monsanto teve que invadir a nossa propriedade e roubar as amostras. Nesse ano, eu me lembro, tínhamos 492 acres plantados de soja Roundup Ready e tínhamos um contrato de sementes no qual os campos estavam claramente especificados. Não era problema, portanto, isolar os campos e todo mundo sabia disso. Por que então você fez um acordo com a Monsanto? Bom, depois de 2 anos e meio dessa situação, a família estava destruída. O estresse envolvido nisto, quer dizer, o que eles estavam ameaçando, na verdade, eram 5 gerações de trabalho. Se eles ganhassem o processo, tudo iria embora. Eles levariam tudo, tudo. Bom dia. Bom dia, senhor. Como está hoje? Bem, e você, David? Sobrevivendo? Tudo bem. Troy Roush e David Runyan cultivam soja convencional. Eles foram vítimas da chamada polícia genética. Criada pela Monsanto para fazer valer a sua lei nos campos, a polícia genética aterroriza a América rural, onde os agricultores denunciam os métodos totalitários usados no mundo dominado pelo cultivo transgênico. Eu trouxe algumas fotos para te mostrar, Troy. Certo. Isso foi o que eu fiz para impedi-los de entrar na minha fazenda de novo. Para impedir qualquer um de entrar. Foi em julho de 2003. Eles vieram até minha casa. Eram mais ou menos 7 horas da noite. Quem veio? Os empregados da Monsanto. Me deram seus cartões de visita e me fizeram uma porção de perguntas sobre o tipo de soja que eu cultivava, o tipo de milho que eu cultivava, onde eu vendia os meus produtos, e eu disse, podem parar, a nossa conversa acaba aqui. Pois é, eles mudaram tudo por aqui. Isso tem a ver com a relação de confiança que você desenvolve com seus vizinhos, que não existe mais. Eu mesmo provavelmente só tenho 2 agricultores com quem converso que são mais próximos de mim. Vocês têm medo dos agricultores? Claro que sim. Não há defesa possível contra essa gente. Eles criaram uma industriazinha cujo único propósito é destruir a vida dos agricultores. Claro que temos medo. Então vocês têm medo de que um vizinho possa delatar vocês? Temos. Tem? Sim, tudo o que você tem que fazer é discar 1-800. Discar 1-800 Monsanto. Aliás, discar 1-800 Roundup. Eu me lembro deles incentivando os agricultores a usarem esse número gratuito para entregar os vizinhos. E por que a Monsanto faz isso? Para ter o controle. Sobre as sementes? Sim. Eles querem controlar as sementes, possuir a vida em si. O que quero dizer é que estamos falando da base da alimentação. Eles estão no processo de possuir os alimentos, todos os alimentos.
Entre 1995 e 2005, a Monsanto comprou mais de 50 empresas de sementes no mundo inteiro. Essas empresas produziam milho, algodão, trigo e soja e também sementes de tomates, batatas e sorgo. Em toda a parte, as pessoas se preocupam com o monopólio da Monsanto, que a longo prazo ameaça dizimar todas as variedades não transgênicas. A Monsanto não concorda e fala apenas dos benefícios da biotecnologia, especialmente em países em desenvolvimento como a Índia. Os nossos produtos proporcionam benefícios econômicos significativos tanto para pequenos quanto para grandes agricultores. Em muitos casos, os agricultores obtêm cultivos com melhor qualidade e produtividade. Andhra Pradesh, Índia. A Índia é o terceiro produtor mundial de algodão. Em 1999, a Monsanto comprou a Marico, a maior empresa indiana de sementes. 2 anos mais tarde, o governo indiano autorizou o lançamento do algodão BT sob o nome comercial de Bollgard. Trata-se de um produto transgênico para produzir um inseticida que repele as lagartas do algodão. Dia e noite, todo dia, Bollgard protege você. Essa é a força de Bollgard. Menos herbicida, maiores lucros. Sementes de algodão Bollgard. O poder de acabar com as pragas. Desde 2001, Kiran Sakari e Abdul Gayam vêm acompanhando de perto o algodão transgênico cultivado por pequenos agricultores no distrito de Warangal. Todo ano, os 2 agrônomos publicam um relatório comparando o algodão transgênico ao convencional, em termos de produtividade e custo de produção. Em 2006, a safra foi destruída por uma doença que atinge o algodão transgênico. Esse é um campo de algodão Bollgard BT. E podemos ver que as plantas foram atacadas na raiz por Rhizoctonia. Está vendo? Se você remover a casca de uma planta saudável, ela não será assim fibrosa. É um caso clássico de infestação de Rhizoctonia. Os agricultores dizem que nunca viram isso, mas em um estudo que publicamos em 2001, nós já tínhamos observado esta doença em algumas plantas BT. Com o tempo, a doença foi se espalhando e ocorrendo em cada vez mais cultivos de algodão BT e em cultivos convencionais também. Eu, pessoalmente, acho que se trata de uma interação não desejada entre a planta hospedeira na qual o gene foi inserido e o gene que carrega o BT. Isso introduziu uma fraqueza na planta que agora não consegue resistir à Rhizoctonia. No site da Monsanto, eles dizem que o algodão BT reduz o uso de herbicida em 78% e produz melhores safras. Mas é uma mentira descarada. Após 70, 90 dias, você continua tendo de usar herbicida mesmo no algodão BT. Como se explica que tantos agricultores comprem sementes de algodão BT? Veja, os agricultores têm cada vez menos opções. Mesmo que queiram comprar sementes convencionais, eles não as encontram para comprar. Maharashtra, Índia. Atualmente, na Índia, a Monsanto controla quase todo o mercado de sementes de algodão e força os agricultores a comprarem as sementes a preços 4 vezes superiores aos das sementes convencionais. Pequenos agricultores se veem forçados a recorrer a agiotas, que cobram taxas de juros elevadíssimas. Quando a safra é ruim, o agricultor vai à falência. Um círculo vicioso que está dizimando as aldeias da Índia. Por que ele se suicidou? A safra foi muito ruim. Algodão BT? Sim, algodão BT. Alguma outra razão? Dívidas. Quantos anos ele tinha? 25. Ele bebeu 1 litro de pesticida. Esse foi o primeiro suicídio? Não, o segundo.
Tragédias como a que acabamos de testemunhar ocorrem 3 vezes por dia na região de Vidarbha, onde o algodão BT foi introduzido em 2005. Claro que o suicídio de agricultores na Índia não é novidade. Mas o algodão transgênico está levando-o a patamares absurdos. Porém, nesta batalha de Davi contra Golias, poucos se atreveram a denunciar este escândalo internacional. Este é o mapa do algodão cultivado na Índia. No primeiro ano, tivemos 600 suicídios, de junho de 2005 a junho de 2006. No segundo ano, que ainda não acabou, já tivemos 680 suicídios. Ou seja, é um desastre. É um desastre absoluto, sim. Todas essas tecnologias, seja genética ou biotecnológica, estão deixando os agricultores na total dependência do mercado, porque você tem que pagar muito mais pelas sementes e também tem que comprar herbicida. Eles dizem que não é preciso, que o BT dispensa herbicida, mas é uma grande mentira. Mas a Monsanto afirma no seu comercial que os cultivos transgênicos foram adaptados para os pequenos agricultores. O que acha disso? Só posso dizer que isso é completamente falso, uma mentira. Neste dia, em dezembro de 2006, a rebelião começava a germinar no maior mercado de algodão do estado de Maharashtra. 3 dias mais tarde, explodiram os tumultos nos quais foram presos dezenas de pequenos agricultores, entre eles Kishore Tiwari. O preço que eles estão pagando é muito baixo. Todos os agricultores estão preocupados. Quanto você pediu emprestado? 52 mil rúpias de dívida. 60 mil rúpias. 50 mil rúpias. 20 mil rúpias. 50 mil rúpias. 15 mil rúpias. Quem vai deixar de plantar algodão BT no ano que vem? Sementes do Suicídio é o nome do livro da física Vandana Shiva. Ela recebeu o Prêmio Nobel Alternativo e dirige a organização Navidania, cujo objetivo é a conservação das sementes convencionais. Chega de transgênicos. Nova Delhi, Índia. No início, Vandana Shiva lutou contra a primeira Revolução Verde, que trouxe a agricultura industrial para a Índia na década de 60. Atualmente, ela denuncia o que chama de Segunda Revolução Verde, a dos cultivos transgênicos patenteados. A diferença é que a primeira Revolução Verde teve origem no setor público e foi comandada pelas entidades governamentais que controlavam a pesquisa. Já a segunda Revolução Verde foi deflagrada pela Monsanto. Foi uma revolução promovida pela Monsanto. A segunda grande diferença é que a primeira Revolução Verde tinha como objetivo oculto a venda de mais produtos químicos, mas o objetivo primordial era produzir mais alimentos, era segurança alimentar. E sim, se produzia menos leguminosas, menos oleaginosas, mas se produzia mais arroz e trigo que alimentava o povo. A segunda Revolução Verde não tem nada a ver com segurança alimentar. Tem a ver com o lucro da Monsanto. É só o que interessa. Sempre foi dito que a engenharia genética era o caminho para chegar às patentes, mas as patentes são seu real objetivo. Se olharmos o planejamento de pesquisa da Monsanto, veremos que no momento eles estão pesquisando cerca de 20 cultivos diferentes com genes BT. Não há nada que deixe intocado. A mostarda, o quiabo, a berinjela, o arroz, a couve-flor. Uma vez que estabeleceram a norma, esta semente passa a ser propriedade deles. Royalties podem ser coletados. Vamos depender deles para cada semente que plantarmos, para cada produto que colhermos.
E se eles controlarem as sementes, vão controlar os alimentos, e isso é estratégico. Claro, é muito mais poderoso do que bombas, mais poderoso do que qualquer arma. É o melhor método para controlar as populações mundiais. A Monsanto respondeu à argumentação de Vandana Shiva exibindo seu compromisso, integridade, diálogo, transparência e compartilhamento. Queremos participar de forma construtiva deste processo em conjunto com os países do mundo. Queremos encontrar respostas para todas as questões. Os produtos precisam ser seguros para o meio ambiente. Precisamos saber como eles vão afetar a biodiversidade, como vão afetar as outras plantas, os insetos e os pássaros. E quanto ao cruzamento genético? O que acontece se os transgênios cruzarem com plantas nativas? Para mim, isso significa, acima de qualquer coisa, escutar atentamente e respeitar todos os pontos de vista. Apesar de sua aparência tranquila, Robert Shapiro tocou em um assunto que preocupa os adversários dos organismos transgênicos: a contaminação transgênica, que a Monsanto prefere denominar de presença acidental que faz parte da natureza. Segundo um estudo dirigido pelo professor Dr. Ignácio Chapela, os transgênicos já contaminaram o milho mexicano. Este estudo, publicado pelo jornal científico Nature, deflagrou uma violenta controvérsia. São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Durante 15 anos, trabalhei com comunidades indígenas em Oaxaca, no México, e elas desenvolveram a capacidade de analisar o seu próprio meio ambiente, elas mesmas. Um dos meus alunos decidiu treinar as pessoas para detectarem organismos transgênicos. Levamos conosco o controle positivo do milho americano, que sabíamos ser transgênico. E estávamos procurando por um controle negativo, quando nos lembramos que o melhor controle negativo seria, sem dúvida, o milho das comunidades locais, que todos acreditávamos ser o mais limpo e o mais preservado de todo o mundo. A grande surpresa foi quando olhamos as amostras locais e vimos que o que acreditávamos ser milho não transgênico já continha DNA transgênico. Foi realmente uma enorme surpresa para nós descobrir que estas espécies locais, cuidadas e mantidas pelas populações indígenas há milhares de anos, já tinham sido atingidas por contaminação transgênica, principalmente dos Estados Unidos. Oaxaca, México. O México é o centro de origem do milho. Mais de 150 variedades locais podem ser encontradas somente na região sul de Oaxaca. Esta enorme biodiversidade é um tesouro, o reservatório genético de milho do mundo. Milhões de agricultores mexicanos o vêm mantendo há milhares de anos. Este milho é para a família? Sim, só para a família. Nós o usamos para fazer tortilhas. Este ano ele ficou em um tamanho ótimo, por isso vamos guardar as sementes para cultivar no ano que vem. Vocês não compram as sementes? Não. Trocam? Sim, é um sistema de troca já tradicional. Para preservar a sua biodiversidade, o México baniu os cultivos transgênicos. Contudo, devido a um acordo da NAFTA assinado com os Estados Unidos e o Canadá, o México não pode impedir a importação maciça do milho americano, 40% do qual é transgênico. Esse milho industrializado, como é conhecido no México, é altamente subsidiado pelo governo americano e chega aos mercados custando a metade do milho mexicano tradicional. Posso falar com você enquanto faz as suas tortilhas com milho local? Pode. É natural, rende mais. E também alimenta mais, porque vem de um solo puro.
Este é o milho azul. Antigamente, os meus antepassados só plantavam este tipo de milho. Hoje em dia, eu também o mantenho. Esse milho já existia antes da conquista dos espanhóis? Já, mas agora estamos vivendo outro tipo de conquista. Que conquista? A conquista do milho transgênico, que quer destruir tudo, fazendo o milho nativo desaparecer, para que o milho industrializado possa dominar. Se eles conseguirem, vamos depender de multinacionais. Vamos ter que comprar o fertilizante e inseticidas que eles vendem, porque sem eles o milho deles não cresce. Enquanto o nosso milho nativo cresce muito bem, sem fertilizantes ou herbicidas. Olha aqui, veja como é bonito. Pelo menos assim está. Cidade do México. O trabalho de Ignacio Chapela provocou uma reação violenta no México. Desde então, o Instituto Nacional de Ecologia confirmou a contaminação do milho mexicano. Genes de Roundup Ready e BT foram encontrados em milhos de 5 regiões do país. O que aconteceria se o milho transgênico cruzasse com as espécies nativas? A doutora Álvares Buia dirigiu um estudo com uma flor nativa. Ela inseriu o mesmo gene em diversas espécimes e, em seguida, observou seu crescimento. Observamos 2 plantas absolutamente idênticas sob o ponto de vista genético. Em outras palavras, elas tinham o mesmo genoma, o mesmo cromossomo, o mesmo transgene. A única diferença é que o transgene foi inserido em lugares diferentes. Quando se desenvolveram, essas flores tinham fenótipos, quer dizer, formatos bem diferentes. Algumas eram similares às espécies nativas, como esta, com 4 pétalas e 4 sépalas. Mas outras tinham flores anormais, com pelos anormais e pétalas de formatos estranhos. Algumas, então, eram realmente monstruosas. A única diferença nestas plantas foi o local de inserção do transgene, que foi escolhido aleatoriamente. E o que pode acontecer com o milho? No México, uma vez que as sementes de milho transgênico cheguem ao meio ambiente, é muito possível que os transgenes se insiram nos genomas das espécies nativas mexicanas, porque as plantas de milho cruzam naturalmente por pólen trazido pelo vento. Sendo assim, nosso temor é que o milho nativo seja incontrolavelmente afetado. Sierra Juárez, Oaxaca, México. Bom dia. Gostaria de convidá-los para uma palestra sobre as novas doenças que estão afetando o nosso milho devido à contaminação transgênica. Aldo lidera uma organização de povos nativos. Durante 2 anos, conduziu uma campanha de informação nas comunidades de Oaxaca, em cujas plantações os temores de Helena Álvares já foram confirmados. Vou apresentar-lhes algumas fotos de plantas de milho que encontramos na região de Sierra Juárez. Gostaria de saber se vocês já viram alguma coisa parecida em suas comunidades. Vocês podem ver que há alguma coisa muito estranha acontecendo. Nesta planta, por exemplo, podemos ver uma ramificação de espiga aqui e outra lá. Normalmente o milho não é assim. Temos sempre uma única espiga por folha. Mas vejam, aqui temos 3 espigas saindo da mesma folha. São realmente plantas monstruosas. Enviamos uma amostra para um laboratório de biotecnologia para verificar se essas plantas eram transgênicas. E, infelizmente, o resultado foi positivo. Geralmente vemos esses tipos de plantas ao longo das estradas ou nos jardins das pessoas. É possível que as pessoas comprem milho no mercado e, ao voltar para casa, deixem cair alguns grãos.
Esses grãos germinam e é assim que o milho local se contamina. Pelo que você disse, se não conseguirmos impedir que eles se espalhem nos nossos campos, em breve teremos de comprar as sementes, pois nosso próprio milho não crescerá mais. Isso é muito preocupante. O que devemos fazer? Antes de mais nada, se vocês encontrarem uma planta estranha, devem remover o estame imediatamente, porque é de onde vem o pólen. E sempre devem observar as suas plantas com muita atenção. Você não acha que esta seja mais uma estratégia da Monsanto, que o que eles não conseguiram por meios legais esteja sendo forçado via contaminação? Sim, andamos nos perguntando se essa contaminação não seria intencional. Se o centro de origem do milho for contaminado, o resto do mundo virá atrás. A contaminação beneficia apenas multinacionais como a Monsanto. E como reagiu a Monsanto ao trabalho de Ignácio Chapela sobre a contaminação do milho mexicano? A campanha suja da Monsanto conseguiu a demissão do professor Ignácio Chapela. Uma matéria de Jonathan Matthews que lidera o GM Watch, um serviço de informações sobre organismos modificados geneticamente sediado no sul da Inglaterra. Norwich, Inglaterra. Segundo Jonathan Matthews, Ignácio Chapela foi vítima de uma campanha deflagrada pelo AgBioWorld, um website que apoia os transgênicos. Na véspera da publicação do trabalho na Nature, uma certa Mary Murphy enviou um e-mail que a AgBioWorld distribuiu para milhares de cientistas de todo o mundo. Ela escreveu: os ativistas vão ficar loucos com a notícia de que o milho mexicano foi contaminado pelo milho transgênico. No dia seguinte, uma tal Honduras Metacheck colocou uma segunda mensagem. Primeiro, os ativistas, depois os cientistas. É uma campanha de difamação, sem dúvida. Isto foi o que aconteceu no primeiro dia. Murphy's Metacheck colocando e-mails e outros vindo dizer que temos que nos manifestar sobre isto. Temos que inundar a Nature em e-mails. Temos de dizer para o editor da publicação que este estudo não é válido. Nós ficamos monitorando os Metacheck Murphy para ver se descobríamos quem elas eram. No caso de Metacheck, verificamos os títulos de processamento que aparecem no e-mail. Diz aqui, proveniente de... E aí conseguimos o endereço do protocolo de internet IP. Depois foi só ir para um site de registros de websites e copiar o endereço IP que foi identificado como pertencendo à organização Monsanto sediada em St. Louis. Já a Mary Murphy deixou algumas dicas que facilitaram o nosso trabalho. Se olharmos a informação que apareceu postado por Mary Murphy, conseguimos o endereço IP bw6.beviwood.com. Descobrimos que este era o nome anterior de uma agência de relações públicas, hoje The Bevins Group, em cuja lista de clientes se encontra a Monsanto. Isso quer dizer cientistas de mentira? Que golpe baixo! Sim, é campanha muito suja. Quer dizer, não existe qualquer ética no que está acontecendo aqui. Trata-se de uma organização que está determinada a forçar a entrada de seus produtos em países no mundo inteiro, determinada a acabar com a reputação de quem quer que se coloque em seu caminho. As acusações de Jonathan Matthews foram publicadas na imprensa britânica, mas a Monsanto preferiu ignorá-las. E enquanto continua em sua ascensão sem tréguas, a empresa divulga sua visão de um mundo transgênico no qual as questões da fome e da preservação do meio ambiente serão resolvidas em perfeita harmonia.
A experiência demonstra que a coexistência da biotecnologia e de sistemas orgânicos e convencionais não é apenas possível, mas já está ocorrendo pacificamente em todo o mundo. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios. Onde a gente possa produzir mais, com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Paraguai. Esse mundo transgênico já existe na América do Sul, onde cerca de 100 milhões de acres de soja Roundup Ready foram plantados em 2007. Esta conquista do milho começou 10 anos atrás na Argentina, o único país a autorizar oficialmente o cultivo de transgênicos. Desde então, os transgênicos se espalharam misteriosamente pelos países vizinhos, como o Brasil e o Paraguai, que podemos ver aqui. Em 2005, o Paraguai finalmente legalizou os plantios contrabandeados, com o objetivo de reservar a sua soja nativa para as exportações para a Europa, onde os produtos transgênicos devem obrigatoriamente ser rotulados. Mas, na verdade, para o ministro da Agricultura, a conquista já tinha acontecido. Vimos-nos forçados a autorizar as sementes transgênicas porque elas já tinham entrado no país de uma forma, digamos, não ortodoxa. O senhor sabe como elas entraram no país? Pelo mercado negro ou pelo contrabando? Não falamos do mercado negro, mas sim de sacas em branco, porque essas sementes vêm em sacas sem qualquer identificação. O senhor acha que a Monsanto teve alguma coisa a ver nesse contrabando de sementes? É possível que a empresa tenha, vamos dizer, feito algum tipo de promoção de suas sementes. E, como já lhe disse, o governo teve de reagir para autorizar o que, de fato, já estava acontecendo. Qualquer que seja a origem deste contrabando, o fato é que ele foi extremamente rentável para a Monsanto. Assim que os plantios foram legalizados, a empresa passou a receber royalties sobre cada tonelada de soja que o país produziu, tal como no Brasil. A partir de então, não houve trégua no desmatamento do Paraguai nem na expulsão de pequenos agricultores que se recusaram a entregar seus pequenos lotes de terra. Jorge Galeano dirige uma organização de pequenos agricultores que luta contra a proliferação do que ele chama de deserto verde. O que temos aqui é um exemplo da extensão do plantio de soja transgênica. Na verdade, é uma monocultura que destrói tudo à sua passagem. Antes tínhamos campos cultivados com tudo o que uma família precisava para viver. Plantas, árvores, mandioca, milho. Você acha que os plantios transgênicos podem coexistir com os plantios dos pequenos agricultores? Não, estamos certos que não podem. São dois modelos incompatíveis que não podem coexistir. É uma guerra silenciosa que extermina comunidades, famílias e pequenos agricultores. Além disso, destrói a biodiversidade do campo. Traz consigo morte, pobreza e doença, além da destruição dos recursos naturais que nos ajudam a viver. Porque nós contamos para sobreviver. Hoje, o herbicida Roundup é pulverizado em todo o Paraguai por pulverizadores manuais ou mecânicos dirigidos por trabalhadores sem qualquer proteção. O herbicida é pulverizado bem na porta das pessoas ou perto das culturas de subsistência dos pequenos agricultores. A cada ano, os plantios são destruídos e milhares de pessoas contaminadas. Como esta família, que está rodeada pelos transgênicos da Monsanto. Os pais estão preocupados com seu filho Pedro porque ele atravessa os campos de soja todos os dias para vender as tortillas feitas por sua mãe.
Há quanto tempo ele tem isto? Começou há 15 dias. Começou no pé dele e depois se espalhou. É como sempre começa. Ele tem dores de cabeça? Está comendo? Muito pouco. Hoje ele não comeu o que eu fiz para ele. E tomou apenas um pouco de suco de frutas. E o irmão? Está melhor. Mas é tudo muito difícil. É assim que vivemos. Tomamos água contaminada. Há pouco tempo perdemos 16 patos e gansos. Deram alguns passos e caíram mortos. Duros que nem uma pedra. Eles pulverizaram herbicidas mortais por lá. E quando chove, a água chega até aqui. Como os patos vivem na água, este é o resultado. No Paraguai, 70% da terra agricultável pertence a apenas 2% da população. Com os transgênicos, essa concentração está aumentando. 3/4 dos agricultores de soja são estrangeiros que buscam tomar posse deste novo ouro verde. O veto a rações de origem animal após a crise da vaca louca e a recente euforia com os biocombustíveis fizeram os preços da soja disparar e aumentaram a demanda por sementes Roundup Ready. Segundo o último censo realizado no Paraguai, a cada ano 100 mil pessoas deixam as áreas rurais para viver em favelas urbanas. Destas, cerca de 70% fogem da soja transgênica da Monsanto, cujo destino é a alimentação das galinhas, vacas e porcos da Europa. Vamos falar sobre o modelo de produção da soja transgênica promovida pela Monsanto. Trata-se de uma autêntica multinacional presente em todo o mundo. Seu objetivo é controlar toda a produção de alimentos do mundo por meio de uma agricultura sem agricultor. A consequência é que a Monsanto está nos privando de nossa soberania alimentar, da nossa capacidade de alimentarmos a nós mesmos sem depender de ninguém mais. É por isso que dizemos que precisamos lutar por nossa independência, por nossa terra. Precisamos defender nossas comunidades, nossas famílias e o nosso país. No meu caso, a minha família mora na cidade, mas eu não quero ir para lá. Na cidade você tem de comprar tudo, até comida. Aqui, seja o que for que plantarmos, é nosso. Podemos comer o que quisermos. Mas na cidade não é assim. Se você não tiver dinheiro, vai ter de procurar comida nas latas de lixo. A luta destas famílias para sobreviver comove a todos nós. Em 2007, a Monsanto empregava 18 mil trabalhadores em 50 países. Também em 2007, as suas ações não pararam de subir e os lucros chegaram a $1 bilhão. Entre seus acionistas contam-se não apenas fundos de pensão e bancos, mas também milhares de pequenos investidores. Chris Horner? Alô, Christopher. Marie-Monique Robin, da França. Sim. Nós realmente admiramos sua persistência, mas tivemos várias discussões internas sobre isso e lamento informar que não houve mudança na nossa posição inicial. Não há motivo para contribuirmos com esta produção. Acreditamos que não virá a ser positivo. Então, você entende.